Este é o Estante de Roteirista, seu podcast que percorre a bibliografia básica do escritor roteirista. Criado pelo Projeto Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, vem para auxiliar no seu estudo mais aprofundado da escrita de roteiros cinematográficos. O primeiro livro do nosso percurso bibliográfico é o Manual do Roteiro, escrito por Sid Field e publicado no Brasil pela editora Objetiva. Neste episódio, terminamos a leitura do livro com os capítulos 17 e 18. Falando sobre o que fazer com o roteiro finalizado e trazendo a nota de encerramento de Field. Ao todo, são 18 capítulos depois da introdução, discutidos ao longo de 7 episódios. Capítulo 17, depois de escrito. Sid Field começa com uma pergunta. O que fazer com seu roteiro depois de terminado? Ele diz que o roteirista, por ter passado muito tempo desenvolvendo a história e saber tudo sobre ela, precisa de uma opinião externa. O autor sugere que você entregue uma cópia do seu roteiro, jamais o original, nas mãos de duas pessoas em que você confie e que dirão a verdade, não importa o quão dolorosa seja. Essas pessoas, com opiniões diretas e honestas, poderão dizer se sua história funciona, se é boa ou ruim. Tenha disposição para ouvir o que elas têm a dizer, sem fazer nenhuma objeção. Considere críticas e sugestões, pensando no que pode e no que não precisa ser alterado. Lembre-se de que as possíveis mudanças devem ser intencionais, apesar das considerações feitas. Afinal, um roteirista sabe o que se encaixa em sua narrativa. Sid Field pontua que, depois de todo esse processo, o roteiro pode ser finalmente enviado ao datilógrafo. Mas as coisas são um pouco diferentes no século XXI, então considere que só agora o texto pode ser convertido em PDF, tomando cuidado com o formato apropriado ao documento. Depois que o roteiro é vendido, alterações no enredo serão inevitáveis por parte de produtores e diretores. Portanto, o autor diz que não é trabalho do roteirista numerar as cenas, e sim da equipe de produção. Na primeira página, devem ser escritos apenas o título, o nome do autor e seu contato, seja número de telefone, endereço ou e-mail. Nenhuma informação a mais é necessária. Sid Field informa ao leitor maneiras de se registrar direitos autorais, contudo, de acordo com a legislação dos Estados Unidos. A edição traduzida para o português e publicada pela editora Objetiva traz instruções sobre como fazer isso no Brasil, onde o órgão responsável é o Escritório de Direitos Autorais, EDA, da Fundação Biblioteca Nacional. O passo a passo atualizado e certinho de como solicitar o registro pode ser encontrado no site da Biblioteca Nacional, www.bn.gov.br, na página sobre direitos autorais. Tenha em mente que somente o texto escrito pode ser registrado, a autoria de ideias não é considerada. E você, roteirista, não se esqueça de solicitar os direitos autorais do seu roteiro. Assim, terá a garantia legal de que a sua história pertence a você. Em seguida, Sid Field descreve como a submissão de roteiros para as produtoras funciona. É claro, nos Estados Unidos. São feitos através de agentes que tenham assinado o acordo de artistas e administradores da Writers Guild of America. É preciso entrar em contato com agentes e distribuir as cópias através deles, ou o roteiro não será aceito e muito menos lido pelas produtoras. No Brasil, eventos de pitching e rodadas de negócios são as melhores oportunidades para um roteirista vender seu roteiro. Você precisa se atentar às datas em que os eventos acontecem e se programar para participar deles. Sid Field reforça que um roteirista tem de ser persistente e mestre na arte da persuasão se quiser ver sua história nas telas. Esperar que seu trabalho seja magicamente descoberto e selecionado não dá certo, então é necessário correr atrás e distribuí-lo para o maior número de pessoas que possam lê-lo e, com um pouco de sorte, ter interesse em produzi-lo. Mesmo que o agente não consiga um contrato, a habilidade de escrita do roteirista pode ser divulgada. Vai que um produtor gosta do seu trabalho e decide te contratar para desenvolver outros projetos. Sid Field descreve em detalhes os lucros em dólares que um roteirista pode obter com uma obra, utilizando parâmetros estabelecidos pela Writers Guild of America. Em seguida, fala brevemente sobre a possibilidade de adaptar livros publicados. É preciso consultar se o material está livre para ser adaptado, com direitos disponíveis, antes de prosseguir com a escrita, ou você estará jogando fora seu tempo e esforço. O autor avisa ainda que geralmente os primeiros roteiros não são vendidos, nem mesmo os escritos por roteiristas consagrados. É da segunda história em diante que a situação começa a melhorar. Ele reforça que não podemos estabelecer expectativas irreais, ou vamos quebrar a cara. Mas isso não significa que devemos desistir. Todo roteirista começa de algum lugar, não é mesmo? Capítulo 18. Uma nota pessoal.
Sid Field termina o livro com uma nota, onde fala na lata que todo mundo é escritor e capaz de opinar e criar histórias, mas são poucos os que transcrevem de fato suas ideias para o papel. Se você quer ser roteirista, escreva roteiros. Parece algo simples quando dito, mas você sabe que não é bem assim na prática. Field aconselha o escritor a não julgar excessivamente sua história e deixá-la ser o que é. Ele conta um pouco sobre a própria experiência em Hollywood e como a indústria subestima o escritor. Um diretor pode transformar um enredo numa coisa totalmente diferente do que foi escrito, para o bem ou para o mal. O autor aponta situações desgostosas em que as alterações deram errado, e cita exceções em que o diretor acabou melhorando a história. Um roteirista precisa ser paciente e perseverante e ter consciência de que pode levar anos para alcançar uma boa posição dentro da indústria cinematográfica. Entretanto, não deve desistir jamais de traçar seu caminho. Por fim, devemos considerar que a criação, desenvolvimento e escrita de uma história, mesmo não dando os resultados almejados, é um grande feito por si só. E é isso, pessoal! Assim encerramos a leitura comentada de Manual do Roteiro, escrito por Sid Field. Se você se interessou pelo livro e quer se aprofundar no estudo de roteiros, vai lá ler. Protesto! Como o livro foi escrito por Sid Field, um autor estadunidense, o texto considera a indústria hollywoodiana como ponto de partida e destino. Entretanto, as coisas são bastante diferentes para roteiristas de outros países. É importante que você dedique seu tempo a pesquisar e entender como esses processos funcionam na sua região. Além disso, é possível buscar apoio em órgãos e instituições nacionais dedicadas ao cinema e audiovisual, e encontrar em diversos sites informações sobre a área de roteiro. Quando surgir uma dúvida, pesquise. Gostaríamos de agradecer a todo mundo que acompanhou os episódios sobre o Manual do Roteiro até aqui. Um obrigado especial ao Tiago Oliveira, estudante do curso de Cinema e Audiovisual da UFF, Universidade Federal Fluminense, cujo comentário no segundo episódio do podcast é bem interessante. Abre aspas. Eu sempre digo que os personagens são a alma de uma narrativa, porque eles são o que impulsionam todos os questionamentos e reflexões das obras. O mais importante de se observar é que os personagens são humanos que sentem, refletem e evoluem conforme o passar dos acontecimentos da história. Fecha aspas. Concordo com você, Thiago. Os personagens são um dos principais motores da história, por isso precisamos dedicar um bom tempo para desenvolvê-los. Se você já leu esse livro, levou alguma lição especial ou algo ofendeu seu processo criativo, manda pra gente. Seu comentário pode fazer parte do podcast. Nos vemos nos próximos capítulos, literalmente. Este programa é uma parceria entre o projeto de extensão Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros e a Rádio UEG Educativa. Coordenação geral do Trama, professora Jo Levi. Coordenação da Rádio UEG Educativa, professora Thaís Oliveira. Coordenação de Rádio Teledifusão, professor Marcelo Costa. Divulgação, CriaLab UEG. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Louise Quenem.